22 e aula 23, e nós vamos falar sobre a Constituição de 1988, movimentos sociais, movimento sindical, feminismo e os movimentos sociais contemporâneos. Algumas coisas da Constituição de 88 a gente já falou na própria história, quando a gente estava falando sobre o governo Sarney, e é basicamente nesse contexto que a gente vai começar. Eu vou ler essa parte inicial da Constituição só para ver a reação de vocês e para vocês verem realmente como é que está lá. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Vejam, isso daqui é o texto de introdução à Constituição, e eu chamo a atenção a vocês para, sob a proteção de Deus. Vejam que temos como garantia um Estado laico, mas na própria inicial da Constituição, nós temos a menção de Deus. Isso é uma crítica que é sempre bom a gente analisar. Bom, gente, contexto histórico é o contexto que vocês já conhecem, que vocês viram que teve todo aquele processo de redemocratização com a queda do regime militar, a formação do governo de reabertura, né? Teve a eleição que foi uma eleição indireta, que quem participou foi o Tancredo Neves e o Paulo Maluf. Sim, ele mesmo, Paulo Maluf, dos escândalos de corrupção. E o Tancredo teve aqueles problemas da cirurgia, quem assumiu? José Sarney. Beleza. Então, estava com esse contexto de direta já, de movimentos para trazer de volta o sentido da democracia, o Estado democrático de direito que a gente comentou anteriormente, e, no fundo, as campanhas da direta já, elas não tiveram tanta eficiência. Por quê? Porque houve eleição indireta posteriormente, né? Então, aquele alvoroço que as pessoas estavam indo às ruas não obteve um sucesso com esse movimento. Então, vocês estão ambientados já em relação a isso, de todo esse contexto da Constituição. Ela, como vocês sabem também, ela é chamada de Constituição Cidadã, porque ela traz em seus aspectos fundamentais os direitos básicos, os direitos de base, direitos sociais, políticos e civis, e garantem uma ordem fomentada principalmente no regime republicano representativo. Ou seja, eu tenho um regime republicano por ser uma república, ou seja, o governo do povo, a população elege seus representantes, de modo que eu tenho essa divisão em votação para deputado, votação para vereador, para senador, e isso entra no que a gente chama de regime representativo. As pessoas, elas elegem, através do seu poder republicano, os seus representantes, para que se tenha uma aproximação das políticas públicas com as pessoas, né? Tanto é que nós temos senadores de todos os estados, deputados de todos os estados e assim por diante. Ela traz dois caráteres extremamente importantes, que é o caráter federalista, justamente por ter essa divisão, né, federal e hierárquica, do presidente, governador, prefeito, e presidencialista, na que a gente tem a votação do presidente e ele é eleito pelo povo. A Constituição, ela traz que todo o regime para se determinar os cargos do executivo e do legislativo será através de votação direta, que a gente tinha comentado, inclusive, da importância, né, dos movimentos sociais para se garantir o voto.
A Constituição, ela trouxe direitos civis, direitos econômicos, direitos políticos, e como a gente viu até no artigo 6º, na aula anterior, ela trouxe o acesso à moradia, o acesso ao lazer, ao bem-estar social, todos garantidos pelo Estado. A Constituição também, ela legitima o SUS. Dentro da construção histórica dos nossos regimes de saúde, nós tivemos, anteriormente, só para situar vocês, regimes que eram ligados à previdência social, ou seja, você só tinha direito à saúde se você trabalhasse, que aí veio aí nos INAMPs da vida, nos SODES, que aí é evolução, né, o Instituto Nacional de Previdência Social, INAMPS, e você, inclusive, tinha a carteirinha do INAMPS. Outro dia, por ocasião, eu encontrei uma carteirinha da minha avó, que tinha lá beneficiária do INAMPS, porque o meu avô era trabalhador e se estendia a cônjuge. Nessa Constituição, nós temos a garantia do bem-estar social, coletivo, individual, dos aspectos de todas aquelas nuances dos direitos humanos, desgarrando na nossa Constituição, por isso também que ela é chamada de Constituição Cidadã. No tocante ao direito trabalhista, a gente já comentou, vamos só fomentar, ela garantiu o abono de 40% no FGTS, na demissão, e essas garantias do seguro-desemprego, o abono de férias, 13º salário, estabeleceu uma jornada de 44 horas, ela reduziu, porque antes era 48, ela estendeu a licença maternidade para 120 dias e a paternidade para 5, e garantiu o direito à greve e liberdade sindical. Veja aqui, a história dos movimentos sindicais, elas estão ligadas diretamente aos movimentos trabalhistas. Então, por isso que nós temos a ideia de que movimento sindical é sempre o quê? Uma CUT da vida, né? Central Única dos Trabalhadores, né? Uma CSP Colutas, que são entidades sindicais que visam principalmente um bem-estar do trabalhador. Só que, hoje, nós temos novos modelos de sindicatos, né? Novos modelos de organizações sindicais, que podem ou não estar ligados aos direitos trabalhistas, beleza? Então, a Constituição de 88 trouxe, mais uma vez, fomentando esses direitos ao trabalhador, a pessoa que vende a sua força de trabalho em troca de capital, igual dizia o nosso amiguinho Karl Marx, ou inimigo para alguns. Ela trouxe direitos humanos, principalmente, por isso que ela é chamada de Constituição Cidadã. Vocês viram na aula passada que toda aquela evolução das gerações dos direitos, da evolução dos direitos humanos, ela deságua também aqui na Constituição de 88. Então, a gente tem o fim da censura dos meios de comunicação, garantia da liberdade de expressão, direitos da criança e do adolescente, eleições diretas e universais em 2 turnos, direito ao voto aos analfabetos, voto facultativo jovem 16 e 18, racismo como prática inafiançável, adendo. As questões de racismo, elas são muito ainda diminuídas na nossa sociedade. Vocês já viram alguém que foi condenado por racismo? Eu não. E a gente sabe que existe isso na nossa prática diária. Então, apesar de garantido constitucionalmente, em termos práticos, nós não temos um sentenciamento em relação à condenação por este crime. Proibição da tortura, apesar de que a proibição da tortura e igualdade de gênero são 2 pontos que a gente sempre leva em xeque, né? Assim, eu considero certos tipos de trabalho que são análogos ao trabalho escravo como regimes de tortura. É uma variante, mas que não deixa de ser um ponto. Igualdade de gênero estamos sempre lutando, né? Mas dentro da Constituição, todos somos iguais perante a lei, independente de quem você seja. Bom, eu trouxe uma frasezinha para a gente iniciar a questão dos movimentos sociais, tá? Então, vamos abranger. Não é simplesmente um grupo de trabalhadores ou um grupo de pessoas que estão com interesses comuns e vão querer um benefício de todos para um melhor regime da sua relação de trabalho.
ou dos seus interesses individuais, oligárquicos, coletivos, dos interesses desse grupo. Abre aspas. Movimentos sociais são ações coletivas com o objetivo de manter ou mudar uma situação. Uma luta só pode ser caracterizada de social na medida em que seus objetivos se deixam generalizar para além dos horizontes das intenções individuais. Alex Honef. Ou seja, o que ele traz é que as ações individuais, elas são necessárias, mas para que se tenha um movimento social, é necessário que as pessoas estejam pactuando dessas intenções individuais. Todos, por exemplo, queremos uma diminuição da jornada de trabalho, né? Nós queremos continuar trabalhando, mas nós queremos uma condição mais digna de trabalho. Isso vai ser dado por redução da jornada. Então, dentro do meu grupo social, as pessoas que estão inseridas comigo, a gente rindo de Neucilene, olha o que o carro do som passando, né? As pessoas que estão dentro desse grupo, elas vão buscar cada vez mais, além dos seus interesses individuais, um bem-estar coletivo. Claro, ficou claro? Tranquilo, né? E assim, como a gente comentou anteriormente, os movimentos sociais, sim, eles iniciaram com questões trabalhistas, sempre ligadas a esses movimentos dos operários, principalmente, né? E de uma forma mais detalhada aqui no Brasil, né? Nós temos ali o fervor do movimento social iniciando ainda na ditadura, já no final da ditadura, que a gente inclusive mostrou, né? A figura do Lula, a figura da CUT, a figura do próprio PT, como entidades que surgiram aí visando uma garantia maior de direitos trabalhistas, né? E posteriormente tudo isso foi culminado na Constituição de 88. Só que assim, existem os movimentos sociais não apenas porque a gente tem uma ideia muito grande que movimento social é ligado à base esquerdista, né? Movimento social é esquerda, meu pai. Falou em movimento social, é aquela galera comunista, Karl Marx. Veja, não é bem assim. Nós temos, vocês viram na frase do Axel, que ele traz que os movimentos, eles buscam simplesmente a manutenção ou a alteração, né? Não é sempre um movimento que vai querer derrubar alguém. Por exemplo, a gente comentou no período da ditadura da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Ou seja, foi um movimento que reuniu, inclusive, muitas mulheres que foram às ruas defendendo o regime militar. Então, nós temos, sim, os chamados movimentos sociais conservadores, que eles perduram, inclusive, até hoje. Né? Hoje nós temos ainda movimentos que defendem, movimentos sociais em defesa dos grupos de direita, né? E que também são extremistas. Né? A própria campanha de Bolsonaro, ela trouxe essas nuances de que um movimento social conservador, ele ganhou uma força assim muito grande, né? Era uma coisa tão síncrona que existia até uma dança, né? Uma coreografia, as pessoas estavam dançando no meio da rua. E isso é uma nuance também desses movimentos sociais. Contudo, após toda a evolução da saída desses movimentos de questões trabalhistas, a gente precisa abrir o leque. E hoje, nós temos os chamados novos movimentos sociais, que eles incorporam novas identidades sociais, que incluem os grupos das pessoas negras, dos homossexuais, dos veganos, dos ambientalistas, dos feministas, enfim, 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 enfim. Ou seja, quando nós temos novas incorporações de identidade, novas pessoas que estão unidas querendo manter ou alterar alguma situação de poder, eu vou ter uma nova configuração de movimento social, beleza? Com movimentos feministas, aqui no Brasil nós temos a Marcha das Vadias. Nós vamos comentar um pouquinho sobre ela já já. Ainda dentro desse contexto histórico, vocês sabem quem é o da foto, né? O Martin Luther King.
1968 foi conhecido como um ano que nunca acabou. A gente, inclusive, já comentou, o ano que nunca acaba. A gente comentou isso em uma aula. E ele foi um ano paradigmático, né? Com o surgimento de muitas ideologias ao redor do mundo inteiro, visando uma alteração da situação de poder. O Martin Luther King, ele estava lutando pela igualdade, né? Pelo fim daquele apartheid social que existia nos Estados Unidos, e apesar dele não ficar vivo assim por muito mais tempo, suas ideias repercutem até hoje. Lembram, né, do Malcolm X, desses grandes nomes, eles representavam, sim, grandes movimentos sociais. Então, em 1968, com a figura do Martin Luther King, nós temos aí o movimento social das pessoas negras, que os discursos eram maravilhosos. Inclusive, se vocês não viram, tem no YouTube. Eu costumo dizer sempre que se não tem no YouTube ou no Google, quase não existe. Mas vamos pesquisar para coisas que são assim produtivas. Tranquilo? Vamos abranger essa ideia de movimento social sempre ligado à esquerda. Muito mais amplo que isso. Nos contextos do Brasil, a maior parte dos movimentos eles vão surgir de uma forma mais sólida naquele fim do Estado Novo, né? Quando a gente tem a chamada primeira experiência democrática que houve com a votação. Aquele fim de Estado Novo, Getúlio Vargas, aquela coisa toda, houve o crescimento das chamadas ligas, principalmente as ligas camponesas. Por quê? O Brasil ele estava passando por um processo, um pouquinho depois de 1946, de industrialização, não foi assim? Mas nós ainda tínhamos uma questão agrária muito forte. Então, as ligas camponesas, principalmente na figura de Francisco Julião, ele era o líder do movimento das ligas. Em ocasião, eles buscavam cada vez mais aquelas mesmas ideias que culminam hoje no movimento Sem Terra, né? Da distribuição igualitária de terra, dar terras para que as pessoas possam produzir e fomentar a agricultura, para que essa agricultura seja uma agricultura de subsistência. Um ponto. Muitas pessoas andam comentando em relação, por exemplo, ao preço do arroz, né? Ah, por que o arroz aqui não tá 40, 50 reais? Gente, se vocês não sabem, passem a saber a partir de agora. Nossa agricultura interna, ela é abastecida pelos pelos movimentos agrários, pelos pequenos movimentos agrários, né? Então, o próprio MST, o próprio Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, as pessoas que elas vendem naquelas feirinhas, não tem? Aqueles pequenos hortifrutos, nossa agricultura interna, principalmente Nordeste, ela é abastecida por essas pessoas. Não pense que os grandes agricultores latifundiários eles abastecem o nosso Brasil. A nossa economia ainda é agroexportadora. Então, tudo que a gente produz, no ponto de vista de estocagem, vai ser para fora. Então, os pequenos grupos, as pequenas ligas, esses movimentos que muita gente não entende e reclama, é quem coloca o arrozinho na sua mesa, né? E, logicamente, em parceria com algumas indústrias, tá? Então, vamos sair um pouquinho da bolha. E assim, nós temos ainda os chamados, ainda nesse período da República Populista, 1946 a 64, esse crescimento dessas ligas camponesas e também o crescimento de ações ligadas à igreja, com as chamadas comunidades eclesiais de base. Elas visavam os processos de teologia, né, de buscar a formação realmente de padres e aquelas ações que são realmente ações sociais, da igreja defendendo, dando leite, a pessoa está com fome, bate na porta do padre, padre, estou sem leite, o padre dá o leite. Isso era um movimento social, o movimento das comunidades eclesiais de base. Por quê? Lembram das campanhas de fraternidade, né, da Igreja Católica? Pois bem, as bases dessa campanha da fraternidade, aqui no Brasil, elas são colocadas em prática nesses movimentos sociais da igreja, nessas comunidades de base. Coisa legal, né? E a gente tem ainda os movimentos dos trabalhadores sem teto,
né? Então, quando a gente vai reclamar do MST, eles ficam invadindo terra, a terra é do povo. Como é que houve essa distribuição dessa terra? Né? É uma terra que está sendo ocupada por quem? Não está sendo ocupada a maioria das vezes. Então, na verdade, eles não estão buscando retirar ou se apropriar da terra de uma pessoa, mas do Estado. Porque o Estado tem que garantir isso. Entende? Aí segue as outras deliberações. Nós ainda temos o movimento estudantil, que no Brasil, em dois momentos históricos, o movimento estudantil ele foi colocado em grande pauta, que foi na campanha O Petróleo é Nosso, com o Getúlio, né? Aí a mãozinha dele, o petróleo é nosso, inclusive, torasse essa mão dele ia dar milhares de dinheiro, né? Mas, assim, apenas a mão. E o movimento dos caras pintadas. Parece até meio anarquista, né? Tora a mão do cara. Não, gente, peraí, isso foi só um dizer. E o movimento dos caras pintadas na questão da deposição de Collor, né, o primeiro presidente impeachmentado do Brasil. Veja que hoje nós temos sim movimentos estudantis, principalmente ligados às universidades públicas, mas principalmente depois do movimento de Collor, houve uma potencialização desses movimentos estudantis, com a formação e a consolidação da União Nacional dos Estudantes e de outras entidades ligadas a esse movimento, inclusive abrangendo, né? Hoje em dia, as faculdades, as universidades particulares, elas têm sim movimentos estudantis, né? Ainda é ligado muito às questões públicas, às universidades públicas. Mas nós temos um exemplo maior disso, todo curso hoje em dia tem o seu centro acadêmico, né? Assim, os centros acadêmicos são movimentos estudantis. Eles buscam uma manutenção ou uma mudança de alguma coisa, não é assim? Dentro dos movimentos atuais, nós temos que as redes sociais elas se transformaram em um elemento assim potencializador de reunir pessoas muito rápido em um determinado local, né? Simplesmente a gente manda uma mensagem hoje, olha, vamos aglomerar, não pode por causa da pandemia, mas antes ou posterior, vamos aglomerar querendo lutar contra isso, contra alguma coisa do tipo. Então, isso aconteceu muito também na chamada Primavera Árabe em 2011. As redes sociais, elas foram, principalmente o Facebook, elas foram um marco, assim, como um movimento de aproximação das pessoas, visando justamente a derrubada de regimes que estavam há muito tempo. Regimes autoritários, antidemocráticos, regimes praticamente absolutistas, que visavam simplesmente a opressão do povo. Então, houve sim a deposição de muitos governantes, principalmente com esses embates. Não pense que foram simplesmente embates pacíficos. Muita gente morreu. Mas, sim, a Primavera Árabe entra em movimento social atual fomentada pela questão das redes sociais. Aqui, ainda no Brasil, em 2013, nós tivemos o movimento Passe Livre. Quem é que não lembra? Movimento do MPL. Se a tarifa não baixar, a cidade vai parar. Simplesmente foi uma mudança, inclusive com muitos e muitos estudantes, com a participação efetiva dos movimentos estudantis e que trouxe às ruas, principalmente os jovens, lutando por uma redução nas tarifas do ônibus urbano. É uma autoridade, é uma entidade, né? O MPL é uma entidade política, individual e ela é autárquica. Ela é autárquica, ou seja, ela não presta esclarecimento para ser ninguém. Ela está lá, não é de A, nem de B, nem de C. Ela está em defesa do movimento do passe livre, certo? Perdeu muita força depois de 2013, mas dentro desse período teve sim um enfoque nacional, inclusive baixou, né? Aí os movimentos sindicais, minha gente, vocês veem aqui, ó, o Lulinha, aqui, ele foi um dos grandes, um dos grandes líderes sindicais que realmente garantiu para o seu grupo de trabalhadores benefícios dentro das empresas, né? Hoje ainda nós temos, vocês veem que hoje
Qualquer situação que realmente seja muito exorbitante, as pessoas fazem greve. E se tiver um sindicato atuante, como aqui teve no Sindicato dos Rodoviários, para. Nós temos uma ideia muito grande de que, você só não vai perder emprego se você for ligado se você for concursado, por exemplo. Mas, gente, se os trabalhadores que são prestadores de serviço, eles não lutarem pelos seus direitos, se eles não parar, literalmente, de exercer suas funções, como é que as coisas vão mudar, né? Então, a gente também tem que analisar as questões das greves com o seu lado de importância. Aqui a gente entra também no movimento feminista, só para adentrar, movimento social, filosófico e político, social, filosófico e político, que tem como objetivo os direitos iguais entre os gêneros, o empoderamento feminino e a liberdade de padrões opressores, baseado em normas sociais construídas pelo poder vigente. Ou seja, o movimento feminista não é simplesmente um bando de mulher que está querendo coisa demais, ou simplesmente é o movimento que está muito ligado a mulheres que têm uma visão social deturpada. Né? Ela é muito feminista, como se isso fosse uma coisa ruim. As mulheres estão lutando por uma construção, desde que o mundo é mundo, contra os padrões machistas. Nossa formação social, ela é machista. Em tudo, nós temos um machismo que é assim, estrutural, enraizado. E as mulheres, elas lutam até hoje no movimento feminista, que é visto por muitas mulheres que desconhecem, e principalmente por muitos homens, como uma coisa negativa. Lutar pelos seus direitos é uma coisa negativa? Em que ponto? Eu não estou vendo nenhum ponto disso. A não ser que interfira, logicamente, no bem-estar de outra pessoa, mas não. Entendeu? Não. Cabe ressaltar que o momento em que nós deixamos de ser nômades e passamos a ter residências fixas, o próprio homem, ainda dentro daquela história primitiva, dentro da idade da pré-história, ele simplesmente começou a fazer certas atribuições às mulheres. E aí as primeiras relações de feminismo começaram aí, viu? Na pré-história. A história do movimento feminista é pautada em 3 movimentos: o sufrágio feminino, que é a questão do direito ao voto, as ideias e as ações ligadas à liberação feminina, em 1960, e a ampliação dos movimentos de igualdade legal e social para as mulheres em 1990. Ou seja, é recente. É recente. Dentro do feminismo e Revolução Francesa, essa imagem é clássica, né? As mulheres, elas tiveram um sentimento de que elas eram necessárias para o processo de revolução, e foram, porque elas foram, sim, para as lutas, elas morreram, elas lutaram, pegaram em armas, o escambau todo. O que os homens faziam, elas faziam, não existia muita distinção, vamos para a guerra. Só que depois da Revolução Francesa, olha, baixa a tua bola, que as coisas não funcionam bem assim, não. Você foi útil na Revolução Francesa, mas agora você não é tanto. Pode voltar para sua cozinha. Então, assim, basicamente foi isso que aconteceu, né? A relação do feminismo, ele foi exacerbado na Revolução Francesa e ele foi apagado ou tentou ser apagado pós-Revolução Francesa. Dentro da Revolução Industrial, a mesma coisa. As mulheres, se a mão de obra para crianças e para homens era mais barata, as mulheres tinham uma mão de obra ainda mais barata, né? Mulheres, inclusive, se encaixam no mesmo grupo de crianças. Mulheres e crianças tinham uma mão de obra muito mais barata que os homens. Tinham um horário de trabalho, uma jornada muito maior, com condições péssimas de trabalho. Existia uma completa desestruturação em relação a elas. E começou também os processos de revolução, os processos de revolta, né, que são pequenos, vamos dizer assim, são microações, microabalos, do ponto de vista revolução, nas grandes cooperativas da Inglaterra e da França, que foi onde teve esse maior fomento da Revolução Industrial.
Houve um movimento na Inglaterra chamado Suffragettes, e que ela foi o chamado estopim do movimento feminista, em que elas buscavam o direito ao voto. Aqui, as mulheres elas eram diretoras de escola, elas já tinham certos prestígios sociais, mas elas não votavam. Ora, se eu já tenho um cargo de certa liderança, se eu já isso aí no século XIX, se eu já tenho, lembra da questão do telefone também, tem até a série da Netflix, As Telefonistas, que mostra bem esse cenário. Se elas estão já com certos cargos, né, trabalhando aquela coisa toda, o movimento empoderado, por que elas não podem votar? Então, esse movimento das sufragestes foi justamente visando a garantia do voto e, consequentemente, uma garantia parlamentar, ou seja, as mulheres começaram, a partir daí, a ter espaço nas decisões políticas e ter políticas voltadas para elas, o que até então não se tinha. Na Segunda Guerra Mundial, as mulheres trabalhavam muito e, quando houve o final dela, elas lutaram por uma liberdade em relação ao seu corpo e pensamento, uma cultura que não fosse exclusivamente masculina, direito ao aborto, igualdade salarial, acesso a todos os cargos ocupados pelo homem. Verifique que não é a mesma pauta que o movimento feminista tem até hoje, então não houve muito avanço, não é assim? Nossa cultura machista suprime de forma muito radial e central essas nuances principais do que o movimento prega. Então, até hoje, nós temos esses embates. Aqui eu trouxe, gente, só para vocês verificarem que a menstruação na Idade Média ela era vista como uma situação aberrante. Quando as mulheres começavam a sangrar, os seus companheiros colocavam elas trancadas dentro de um quarto escuro, simplesmente presas, e diziam que elas tinham que pedir perdão a Deus porque elas estavam sangrando, porque simplesmente cometiam pecado ou que era algum tipo de bruxaria. Principalmente bruxaria. Por quê? O homem, quando ia para a guerra, sangrava, morria. A mulher sangrava 3, 4, 5 dias e não morria, só pode ser bruxa. Então, a menstruação ela era vista desse jeito, nesse período da Idade Média. Aqui é só para ressaltar, a marcha das vadias que elas buscam, por quê? Vejam os cartazes. Marcha das vadias, não sou puta. Marcha das vadias pela igualdade de direitos. O movimento feminista ele já trouxe esse nome, vadias, porque as mulheres feministas que buscam pela igualdade de direitos, elas são vistas como vadias, são vistas como putas, são vistas como pessoas que são desprezíveis, né? Mais uma vez, eu acho que assim, honestamente, o homem no poder geral, ele tem muito medo que as mulheres cheguem ao poder, porque a mulher é infinitamente superior ao homem, no sentido de que ela faz trocentas milhões de coisas, sangra, tem filho, o escambau todinho, e tá lá, né? Mantém sempre uma visão muito sólida em relação a tudo. Consegue fazer trilhões de coisas ao mesmo tempo. Homem não. Uma coisa já é o suficiente. Gente, eu acho que estendi pouquinha coisa. Não, 1 minuto. Nossa, foi bem direto hoje, viu? Muito obrigado. Vocês têm alguma dúvida?